Você chegou logo no tempo. Meu nome é Tiffany. Meu nome é Lorde G. E está começando mais um programa. Gente, mais um programa, né, amiga? Gente, a gente já vai estar fazendo um ano. Mês que vem, né, Mês amiga? que vem, um neném que já tá quase caminhando aí, já tá Verdade, engatinhando. exatamente, gente. A gente tá muito feliz porque a gente já tá um ano contando as histórias aqui, né, amiga? Isso aí, todo dia aí, na sua casa, durante Exatamente. um ano. Que legal, né? Muito Exatamente. bom. Comemorações são muito importantes, né? Verdade. E, gente, olha que convidado especial, né, amiga? Marina, seja bem-vinda. Muito obrigada por me receberem aqui. Prazer ter você aqui no nosso programa. Prazer. Fico muito feliz. Ah, que legal. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a experiência de estudar fora da sua cidade, outra realidade. Mas primeiro vamos começar falando um pouquinho da sua área. Como você se descobriu, como tudo começou. Eu sou da área de Relações Internacionais. Eu fiz graduação e o mestrado na PUC-Rio, no IRI, Instituto de Relações Internacionais. E assim, bom, vamos lá, né? Qual é a história, assim, como é que eu decidi fazer RI? Cara, eu sempre quis, assim, fazer alguma coisa em que tivesse um impacto muito grande. Sempre quis, assim, uma coisa meio megalomaníaca. E aí, tipo, eu gostava muito de geografia, de história. E aí, assim, eu tinha um professor fenomenal, incrível, que hoje em dia é um dos meus melhores amigos, Rafael. E aí, assim, as sementinhas são... eu lembro, assim, muito nitidamente de uma aula que ele estava dando, que o nome da aula era Estratégias para lidar com a diferença. E aí, ele elencava diversas estratégias que foram usadas através dos anos. Né, das mais violentas às violentas de maneiras diferentes, né? Eu lembro que ia do genocídio à assimilação. E assim, não que a assimilação não seja violenta, mas você não tá, assim, matando fisicamente a pessoa ali, né? O grupo inteiro. E aí, quando ele falou de genocídio, ele levou a gente para assistir Hotel Ruanda na sala de vídeo lá do colégio. E aí, assim, não sei se vocês já viram Hotel Ruanda, mas é um filme sobre o genocídio de Ruanda, na década de 90, que aconteceu. E, assim, é um filme muito impactante. Você segue um trabalhador de hotel que vai, tipo, navegando, assim, o país que vira pandemônio do dia pra noite. E aí, eu saí, assim, com um sentimento muito forte daquele dia. Eu lembro, assim, de descer as escadas do colégio falando assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Tipo, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho alguma responsabilidade nisso. Te despertou, assim. E aí, tá, beleza. Ao longo daquele ano, eu tava no segundo ano, no ensino médio. E aí, ao longo daquele ano, a gente ainda falou de dissolução da Iugoslávia. Eu xinguei o Slobodan Milošević, assim, a quinta geração. E tudo bem, fui indo. E aí, quando eu tava no terceiro ano, o Rafael deu uma aula pra gente de Sistema ONU. E aí, ele fez um organograma no quadro, mostrando, tipo, o secretário-geral, as agências, tudo como funciona, o que se liga a quê e tal. E assim, eu fiquei maravilhada, eu fiquei estupefada, assim. E aí, terminou a aula, a gente foi pro recreio, eu falei, cara, eu quero trabalhar aí. Como é que eu faço pra trabalhar nesse lugar? Aí ele, tá, faz relações internacionais. E eu, tipo, aceitei. Eu, tá, vou fazer. Isso, vou fazer. Claro, assim, pesquisei sobre o curso, fui olhar as grades, fui olhar... O que se tratava. O que se tratava, o curso. E assim, e falei, pô, realmente, se é um impacto grande que eu quero fazer, se é uma coisa grandiosa, né, então, pô, vamos embarcar aí, né, vamos ir. E aí eu escolhi fazer relações internacionais. E aí eu tava no terceiro ano. Só que no terceiro ano eu tava muito mal de saúde mental, assim, tava tendo umas crises muito, muito pesadas de ansiedade. Eu chorava, assim, sem nenhum motivo, e assim, copiosamente, e tinha dor de barriga, vomitava, assim.
assim, de parar no hospital, e assim, não sabia. E aí eu tava completamente desestruturada. E aí, obviamente, não passei no vestibular no 3º ano. Aí fui pro cursinho pré-vestibular. E aí, quando eu fui fazer o cursinho pré-vestibular, em 2011, o Rafael tava na coordenação do ensino médio lá do Graças, que é o colégio que eu estudei. E eles foram no PUC por um dia. E aí ele me convidou, falou, pô, vai com a gente, tudo mais e tal. Aí eu fui, e aí, fui na palestra de Relações Internacionais, né? Lembro até hoje, o professor Paulo Esteves estava dando a palestra lá no RDC, no auditório do RDC. E assim, ele ia falando do curso, ele ia falando das disciplinas, ele ia falando dos eixos de prática profissional, do direcionamento do curso, das matérias que você podia pegar e como eles incentivavam a interdisciplinaridade com outros cursos. Assim, eu fiquei apaixonada. Eu saí daquele auditório, tipo assim, cara... É isso. É isso que eu quero pra minha vida. Só que assim, PUC, né? Possível eu pagar uma mensalidade da PUC. Assim, fora de cogitação. E aí, em 2011, eu era articuladora da Pastoral da Juventude, aqui no nível vicarial. E aí, um grandíssimo amigo, e em 2011 eu também comecei na coordenação do EFATÁ, que é um movimento jovem católico ali no... Ai, maravilhoso! Olha que legal, gente. Qual que você fez? Eu fiz em 2019. Ah, então eu já não tava. Você já não tava mais? Eu já não tava, Que triste. Mas então, e aí... eu tava na PJ e no EFATÁ, e aí um dos meus mentores, assim, um grande amigo, era o Diego Caetano, Diego, que a gente chama de Diego Herói. E aí, assim, voltei lá da PUC, né? E aí, conversando com ele, cara, Diego, fantástico, cara, incrível e tal. Mas, tipo, sem condição de eu ir, não tem... Ele, cara, vamos resolver isso? Vamos trabalhar em prol disso? Tá. Assim, continuei estudando, igual uma desgraçada, assim, estudei muito. E aí, quando eu passei no vestibular, a gente foi conversar, assim, eu já tinha conversado várias vezes antes, né, com o Padre Pesce, nosso querido, falecido Padre Pesce. E aí o Padre Pesce sempre perguntava, assim, quando estava em época de vestibular, ele, que curso que você quer fazer? O que você vai fazer e tudo mais? Onde é que você quer estudar e tal? E aí, numa dessas conversas, eu falei, Padre Pesce, eu quero fazer Relações Internacionais. Assim, meu sonho é fazer na PUC, né? Aí ele, cara não, o Padre Pesce não falava cara. Mas ele, assim, Mas ele te ouviu, né? Mas ele me ouviu. Sim. E ele falou, estuda e vem falar comigo. E aí tá, quando eu passei, fomos eu, meu pai e o Diego conversar com o Padre Pesce. E aí, assim, ele me acolheu, assim, maravilhosamente. E aí ele fez uma carta pro vice-reitor comunitário, maravilhoso, Augusto Sampaio. Ligou lá pro pessoal que ele conhecia na PUC. E assim, devo tudo ao Padre Pesce. Mas entendo também, assim, cara, a maçaroca de documentos que eu tive que entregar pra PUC, comprovando a renda dos meus pais, comprovando o que a gente tinha, o que a gente não tinha, pra falar pra vice-reitoria comunitária, realmente, não tem condições. Assim, não é só, tipo, chegar com a cartinha do Padre Pesce e tá ganho. Você tem que... É uma avaliação socioeconômica, mas assim... Eu tenho plena consciência que sem o Padre Pesce eu não teria feito minha graduação. Ele que fez a ponte, né? E aí eu consegui uma bolsa de 80%. E aí, tipo, foi o que tornou possível. Assim, muito sacrifício, muita dificuldade. Mas foi possível fazer a graduação lá. E assim, foi uma das melhores, assim, a melhor experiência da minha vida. Assim, transformadora. Não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse feito minha graduação e meu mestrado lá no IRI, lá na PUC. Que bacana, Que né? bacana, que história, né? Incrível, né? E
como que é essa experiência de você sair da sua cidade, sair da sua zona de conforto e ir para um lugar que você não conhece ninguém, totalmente novo, com uma graduação assim que você está embarcando agora? Como que foi para você? Nossa, para dizer o mínimo, é desafiador, né? Minha mãe, ela teve 3 irmãos. E aí, da família de parte da minha mãe, acho que somos 21, 22 primos. E eu sou a prima mais nova. Então, assim, eu cresci com histórias dos meus primos, tipo assim, se formando aqui no colégio e indo pro Rio fazer faculdade e tal. E, tipo, fulana ligou em prantos pra mãe e não sei o que lá. Desesperado. Como assim? Como é que... Tô sozinha, não sei o que lá. Mas eu acho que, eu não ter passado logo de cara, eu ter ficado 1 ano fazendo cursinho, me deixou com uma sede e com uma vontade, assim. Eu cheguei na faculdade, assim, destruindo os textos com os olhos, assim, e assim, eu quero fazer tudo. Eu ia em todas as palestras, eu fazia absolutamente tudo que dava pra fazer. E assim, eu tinha muito medo de perder a bolsa, porque tem uma questão de desempenho acadêmico e tal. Eu falava, não, eu preciso ser a melhor aluna que essa universidade já viu, porque senão eu perco minha bolsa, e aí eu tô ferrada. E aí, pra mim, assim, foi muito desafiador, e eu contei muito com o apoio dos meus amigos. Eu lembro que naquela época, 2012, né, não existia WhatsApp ainda. E aí era por SMS que eu falava com os meus amigos. E assim, sempre trocando mensagem, sempre, tipo assim, eu ia na biblioteca, nos computadores, abria o Facebook de vez em quando pra ver se alguém tava falando comigo e tal. Mas lá na faculdade eu fui encontrando amigos também. Eu fui fazendo amizades e fui criando laços. E assim, são amizades que eu tenho até hoje e são assim, alguns dos meus melhores amigos. Assim, eu lembro, assim, uma das minhas melhores amigas, a Thaís, porque ela também veio de outra cidade, assim, ela veio de outro estado, ela veio de Santa Catarina, de Blumenau. Então, assim, eu voltava pra Friburgo todo final de semana visitar meus pais. Ela não, ela tava sozinha ali, real. Assim, ela morava com o tio dela, mas assim, os pais dela, a realidade dela tinha mudado completamente. E aí ela, tipo, a gente sempre ficava estudando na biblioteca e a gente almoçava no bandejão pra depois ir pra aula. E depois, quando a gente passou a estudar de manhã, ao contrário, né? A gente ia na aula, almoçava no bandejão e depois ficava na biblioteca. E eu lembro, tipo assim, do dia que a gente se conheceu, que a gente tava lá na Xerox, tirando Xerox de um texto lá, de alguma disciplina. Aí, você também estuda comigo? Pô, vamos almoçar no bandejão? Vamos! E, tipo... Já rolou aquela troca, fez amizade? Aquela afinidade, e assim... E aí, assim, a partir de sempre, a gente almoçava todo dia junta. Outros amigos também, tipo assim, o Sérgio, o Franco, a Júlia, o Felipe, o Caio. Tipo, a gente... O meu grupo de amigos era o grupinho de nerds da faculdade. Então, tipo, era o pessoal que sentava ali na frente, perto do professor, e que ficava respondendo, e aí a gente foi formando essa amizade. Foi se identificando ali. E assim, foi muito bom, assim, são alguns dos meus melhores amigos. Quando porque teve um período, os primeiros anos lá no Rio eu morei em República. E aí eu morava numa República na São Clemente, ali em Botafogo. Foi o primeiro lugar que eu fui morar. E aí, um belo dia, a moça da República me liga falando que a República acabou. Pra eu tirar minhas coisas de lá. E um beijo, tchau. Eu fiquei desesperada. Eu fui pra casa da Thaís. E na semana seguinte, e assim, acho que eu fiquei lá umas 3 semanas, eu fui pra casa do Sérgio. E assim, se eu não tivesse essas amizades, que assim, são meus melhores amigos,
não teria como, não teria pra onde ir, não teria o que fazer naquele momento, né? E aí, assim, uma coisa muito legal do nosso grupo, que, tipo, a gente sempre foi nerd, né? E aí, em 2013, a gente fez uma disciplina que o Caio sempre ficava falando, pô, isso dá um artigo, sempre que a gente encontrava algum tema maneiro, ele, pô, isso dá um artigo, não sei o que lá. E a gente, pô, vamos escrever então, vamos fazer alguma coisa. Mas tá, escrever um artigo é muito trabalhoso, Todo um processo. Sim. você precisa se debruçar, fazer pesquisa e tal. Pô, mas vamos escrever um blog. E aí a gente fez o Furor, que era o blog que a gente fez em 2014, eu acho que por novembro de 2014, assim. E aí a gente postava umas 2, 3 vezes por semana. E como éramos, assim, uns 10, 11, dava pra revezar, assim. E aí a gente sempre, antes de postar, a gente mandava o texto um pro outro. Pô, o que você acha? O que dá pra melhorar? O que dá pra... A gente se criticava e tal. Era, assim, incrível. A gente, em 2016, foi todo mundo fazer monografia. Quase todo mundo, né? Do nosso grupo fazer monografia. E aí a gente meio que parou com o blog. E aí, desde então, tá lá. Mas se vocês quiserem visitar o furor.wordpress.com, alguma coisa assim. Tem coisas publicadas lá, então. Tem coisas lá. Legal. Quem se interessa por relações internacionais, Exatamente. ou curioso sobre a área, né? Vai lá ver, dá uma olhadinha. Exatamente. Você viu como ela estudou, né, gente? Ó, não é fácil aqui, ó. Tem tudo aqui que ela estudou, ela tá falando um pouco, né, amiga? É muito importante. Relações internacionais fala muito sobre... É um comportamento humano, né? Que eu entendi, é isso? Assim, a disciplina, a gente define de uma forma, assim, uma forma, assim, improvisada, que é sobre reconhecer, ver a demarcação, negociação, enfrentamento de fronteiras. E assim, tem tradições, tem teorias mais tradicionais das relações internacionais que veem essas fronteiras como fronteiras entre países, tipo a fronteira entre o Brasil e a Argentina. Ou até países que não fazem fronteiras, mas as relações entre o Brasil, a entidade, o Estado Brasil, e o Estado Estados Unidos. Ou, assim, um esforço multilateral, como o BRICS, como a ONU. E, assim, essas teorias mais tradicionais veem as fronteiras nas relações internacionais como essas fronteiras entre estados e atores estatais. Mas aí você vai se embrenhando por teorias mais críticas, visões mais críticas da disciplina. E aí, a gente vai vendo que essas fronteiras, elas não são só entre os estados. Que, assim, por exemplo, o pessoal que estuda economia política, o pessoal que tem da teoria da dependência, que estuda a relação entre centro e periferia. E aí, assim, seria a relação entre os países mais desenvolvidos e os menos desenvolvidos, assim, a grosso modo. E aí você consegue ver as relações entre países, né? Países da Europa, os Estados Unidos, países da América Latina, da Ásia, da África. Mas, quando você se embrenha nessas visões críticas, você começa a enxergar aonde tem centros e periferias dentro dos centros e dentro das periferias. Assim, o Brasil seria uma periferia do mundo. Mas assim, eu estudei na PUC. Cara, você tá na Gávea? Você não tá numa periferia. Você não tá, assim, é um lugar de privilégio extremo. Gávea, Leblon, Zona Sul. Assim, as políticas públicas do Rio são feitas para os moradores daquela cidade. E ao mesmo tempo, você começa a reconhecer os lugares que são considerados as periferias dentro da cidade, né? As comunidades, as favelas, onde as pessoas não são vistas como cidadãos, são vistos como cidadãos de segunda classe, são vistos como pessoas que têm seus direitos
facilmente violados. E isso não importa, né? As fronteiras que a gente vê, às vezes não são físicas de um lugar para o outro. Às vezes a fronteira é a cor da sua pele. É o que vai delimitar se você vai ser tratado de um jeito ou outro pela polícia. Se você vai se sentir seguro, protegido pela polícia, ou se você vai ter seus direitos sistematicamente desrespeitados e provavelmente até morto. Então, tem essas diversas interpretações das relações internacionais que, assim, é uma coisa pela qual eu sou apaixonada, ver essas nuances dentro das relações. Que incrível, ela é super inteligente, né? A gente já estava batendo um papo aqui em off e a gente viu que ela fala muito bem, né, sobre a profissão dela. E é uma área que muita gente não sabe sobre, né? Tipo, é igual a gente não sabia, a gente já tá entendendo um pouco. Sim, né, exato. A gente tá aqui aprendendo com ela. Isso aí. Que uma pergunta que é constante dentro da área é: por que o seu trabalho é RI? E assim, desde a graduação, eu entrei em RI primeiro querendo resolver o conflito entre Israel e Palestina. Como se fosse, assim, coisa fácil, coisa assim, bobeira, coisa de um final de semana, que eu ia lá e ia falar assim, se entendam. Conversar com a galera. Conversar, só organizar direitinho. Iludida, né? Agora eu vejo a complexidade da coisa. E aí, durante a faculdade, eu fui me interessando sobre temas humanitários e refugiados, conflitos na África, falência estatal e tal. Mas no final mesmo da faculdade, quando eu fui fazer a minha monografia, eu comecei a olhar a questão do sofrimento. Porque eu comecei a olhar, cara, o que eu estou fazendo estudando conflitos? O que eu estou fazendo estudando crises humanitárias? O que eu estou procurando ali? E aí, assim, o meu orientador da época, maravilhoso, paciente ao extremo, Paulo Chamon, foi me ajudando a entender que o que eu estava procurando naquelas narrativas eram narrativas de sofrimento. Eram narrativas de sofrimento para... Assim, quais as narrativas de sofrimento que são legitimadas e são legítimas de você se falar nas relações internacionais? São as guerras, são os conflitos, são os genocídios, é o deslocamento de populações e tal. E aí eu fui começando a olhar pro lado silenciado do sofrimento, do lado cotidiano, pro lado que a nossa sociedade depende. E aí eu fiz a minha monografia sobre o sofrimento psíquico na cultura de competição do neoliberalismo, que é esse imperativo que a gente tem sempre que ser melhor, seja a melhor versão de si mesmo. E todas essas narrativas, assim, trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai trabalhar um dia da sua vida. Narrativas que aprisionam as pessoas, que fazem com que as pessoas façam do trabalho a sua identidade. E, assim, qualquer falha que você tiver ali, qualquer escorregão, é uma falha pessoal. Se você errou no seu trabalho, você é um ser humano essencialmente falho, né? E aí o quanto isso gera ansiedade, o quanto isso gera depressão e o quanto o neoliberalismo precisa dessas estruturas para que as pessoas produzam sempre mais e sejam sempre mais exploradas, né? Na época, assim, estava começando, foi em 2016 que eu fiz a monografia. Eu comecei a acompanhar a pesquisa do Christian Dunker, do Vladimir Safatli e do Nelson da Silva, lá da USP, do LatesFIP. E assim, o Christian Dunker, ele fala como o DSM, que é o livro diagnóstico, assim, onde a psiquiatria classifica as doenças, né? Como mudanças no DSM, como você só entende
a depressão e a ansiedade a partir de um vocabulário neoliberal. A partir de quando você tem uma mudança no DSM para o DSM-3, a gente já está agora no DSM-5, quando tem uma mudança no DSM-3, que você tira o olhar das estruturas sociais. Então você passa a culpabilizar o indivíduo. Não, você está deprimido porque tem um desequilíbrio químico no seu cérebro que você tem que resolver com um remédio. Não que não exista, assim, eu sou usuária de antidepressivo e, assim, salva a minha vida. Assim, agradeço muito ao meu psiquiatra, à minha analista, aos meus remédios, mas o quanto que a gente não consegue entender a ansiedade e a depressão fora do neoliberalismo, assim, fora desses discursos de responsabilização do indivíduo e de individualização, daquela famosa frase da Margaret Thatcher: não existe sociedade, existem indivíduos e suas famílias. Que a partir disso, você tira, né, assim, as políticas econômicas, né, as políticas públicas que ela fez na época, de tirar completamente a rede de proteção dos indivíduos, né? Que você tinha, tipo, programas sociais que, tipo, você tá enfrentando uma dificuldade, você tem aonde cair. No neoliberalismo, não. No neoliberalismo, cara, você se ferrou, você se ferra, você passa fome, você fica sem casa e você se ferra aí, sabe? E aí esse foi o meu trabalho da monografia. Legal, né, amiga? Que legal. Muito, muito bom. Muito bom a gente mostrar isso, né? As pessoas que querem estudar. E é um tema incrível, né? Se você pegar profundo, é um tema... Você pretende ainda estudar mais essa área? Essa área é gigante, né? Ela é extremamente gigante mesmo. Sim, eu continuei, assim, eu entendi que acho que o meu nicho, né? A minha área, assim, dentro das relações internacionais, é estudar a interseção entre a política internacional e a psicanálise. E aí, assim, na monografia eu comecei, né, nisso, e aí na dissertação eu continuei, mas aí eu deixei esse lado da estrutura, do neoliberalismo, assim, é relacionado, mas deixei assim, meio de lado, e aí fui estudar o contrato social do Thomas Hobbes. Aí foi um trabalho assim, mais voltado para a teoria política, e aí eu li o Leviatã, do Thomas Hobbes, junto com o Totem e Tabu, do Freud, e depois com os trabalhos do Nome do Pai, do Lacan. E aí eu fui tentando, assim, fazer paralelos entre as duas leituras, mostrando, olha, o que tem aqui. Essas narrativas, elas são... Uma associação. Sim. Elas são muito parecidas. A história sendo contada aqui é a mesma. E aí, o quanto isso talvez nos diga da nossa relação neurótica com a autoridade. Da nossa relação, assim, de procurar um pai, assim, de procurar uma fonte de autoridade que vai nos dizer o que está certo, o que está errado, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Eu lembro, assim, que me chamou muita atenção, que na época eu estava no Rio, e aí eram eleições da prefeitura. E aí era um discurso, assim, do Crivella, tipo, eu vou cuidar da população. Isso era um discurso muito paternalista. E assim, tipo... Não, a gente não precisa de alguém que cuide da gente. A gente precisa de políticas, de um bom gerenciamento da cidade. A gente precisa de gerenciar os recursos, a gente precisa de desigualdades serem combatidas. A gente não precisa desse discurso assim, eu vou cuidar. E aí eu fiquei muito intrigada, assim, como é que a gente se apega a esses discursos e procura um salvador, né? E aí, assim, com alguma esperança, a gente pode ir redirecionando isso para as lutas em coletivo, né? Para as lutas
que a gente, como sociedade, é capaz de fazer. Uau, né, amiga? A gente vai deixar o Instagram aqui da Marina, né, amiga? Quem quiser bater um papo com ela diretamente para falar sobre, né, essa experiência também, né, de vida fora, né? É muito importante, né, amiga? Com outras pessoas, né? Exato. Gente, e a Marina também faz parte do Fórum LGBTQIAPN+, aqui da cidade, né, Marina? Com muito orgulho. Que tem um trabalho lindo e maravilhoso. A gente já trouxe pessoas aqui que fazem parte, né? Essa juventude precisa estar ligada. E a Marina também vai falar um pouco aí, né, Marina? Sim, cara, o Fórum é uma instância, né, pela qual a gente tem batalhado, né? A gente começou ali numa audiência na Câmara Municipal, né? Do Dia do Orgulho LGBTQIAPN+. E aí, dali, a gente foi se reunindo toda segunda-feira, às 18 horas, se vocês quiserem, só vem, que é muito importante a gente construir esse lugar junto, construir esse espaço junto. E aí a gente começou a se reunir. E aí a gente está buscando, como fórum, entender as demandas e as necessidades da nossa população, da nossa população LGBTQIAPN+, de Friburgo. E ver o que a gente pode fazer, como a gente pode se articular para, como uma instância de fórum, né, como coletividade, como a gente pode pressionar, como a gente pode argumentar por políticas públicas para a nossa população. Porque a gente existe e a gente é uma população que tem suas peculiaridades de necessidade, a gente tem dificuldades no mercado de trabalho, a gente tem, às vezes, em muitos casos, famílias que abandonam, então a gente tem muita situação de vulnerabilidade social. Então, a gente tem que ser comunidade um para os outros. Então, a gente tem que se apoiar e a gente está buscando no fórum se articular para entender como direcionar e como demandar por políticas públicas que façam sentido para nossa fatia da população. Ai, gente, que papo incrível, né, amiga, Muito que a gente bom, está né? tendo aqui com a Marina, mas está chegando ao fim, amiga? Tá chegando ao fim, infelizmente. Tão bom o nosso bate-papo, né? Que a gente gosta disso, gente. De entrar na sua casa, pedir licença primeiro, é claro, entrar na sua casa. E como tivesse uma conversa mesmo, você sentadinho junto com a gente. Exatamente. Batendo um papo, né? Isso aí. A gente agradece, né, Marina, você pela oportunidade de vir aqui mostrar seu conhecimento, né, amiga? A gente precisa de mostrar conhecimento para essa juventude, né? O programa Logo no Tempo acredita em vocês. E é isso. Marina, obrigado pelo esse mimo, que é chocolate. Já agradecendo, a gente ama. Gente, a gente está muito feliz, né? Já vai fazer quase um ano de programa. Já vai fazer um ano, né? Quase um ano, já vai fazer um ano. Tá nascendo ainda, Tá nascendo ainda, 9 meses. E a gente está muito feliz, né, amiga? Muito feliz mesmo, porque a gente traz pessoas como a Marina, histórias reais, né? Uma menina que estudou, super inteligente, dócil. Muito obrigado, Marina. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, conversar com vocês, falar um pouquinho da minha história. Muito obrigada. Obrigada a você pela disponibilidade, por ter vindo. Claro. Prazer. Então é isso, gente. Obrigada pelo carinho aí de sempre. A gente sempre tá vendo aí os recadinhos de vocês nas redes sociais, no YouTube. A gente fica muito grato por esse carinho. É muito importante pra gente saber que tem gente que apoia o nosso trabalho, que tá junto com a gente. E é isso que a gente quer levar. A gente quer levar identificação, que você se identifique com a galera que tá vindo aqui. Que a gente ajude de alguma forma você aí a crescer, né, evoluir e seguir os seus sonhos. É isso, gente, ó. Se inscreve no canal, ative o sininho pro YouTube entregar o vídeo pra você, dá aquele like e segue a gente aí nas redes sociais. Gente, um beijão, até a próxima. Até a próxima.